Bem, trata-se de uma ação de investigação, eu só tenho 10 minutos, então eu vou ser bem rápido. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AGE, em Santa Maria de Jetibá. O que aconteceu? No dia das eleições, exatamente no dia das eleições, no domingo, foi soltado uma pesquisa eleitoral que era falsa, uma fake news. E essa pesquisa eleitoral, ela foi muito bem elaborada. Ela tinha um número que era verdadeiro. Existia uma pesquisa no TRE registrada, porém essa pesquisa não tinha os dados. Eles pegaram essa pesquisa, colocaram como se fosse verdadeira, dizendo que o número era lá, se você fosse conferir, existia o número, e fizeram a montagem em cima de uma pesquisa que foi divulgada na Rede Gazeta. Então, quem olhava para a pesquisa que fora feita, via muita veracidade. Quando me denunciaram, eu nem sequer acreditei que podia ser falsa, porque não, está o número aqui. Aí eu entrei no TRE, o número está aqui, ó, essa pesquisa não é falsa. A pessoa insistiu comigo, e eu, quando entrei de novo no site do TRE, não existiam os dados daquela pesquisa. Eles fizeram realmente uma montagem com base numa pesquisa em tese verdadeira. Então, foi uma coisa muito bem montada, muito bem elaborada. Bem, podemos passar os slides? Bem, então, o que nós vimos? Essa pesquisa que fora feita não foi registrada na Justiça Eleitoral, tinha uma aparência de autenticidade, utilização de um código real de pesquisa registrada, e ela foi feita, a divulgação dela foi feita nos grupos de WhatsApp da comarca de Santa Maria de Jetibá, que compõe a 9ª zona, que é Santa Leopoldina e Santa Maria. E ela foi solta mais ou menos 8h15 da manhã. E quem é do interior, quem é promotor eleitoral do interior, sabe o seguinte: nas comarcas em que a zona rural prevalece, as pessoas têm o hábito de votar pela manhã. Então, no horário matutino, até meio-dia, as urnas estão lotadas. Depois disso aí, as urnas esvaziam. Então, 80% da população vai voltar ao horário que eles soltaram a pesquisa falsa. Essa pesquisa, ela gerou um efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é quando um determinado, isso aí a gente fala em boi, quando um boi corre para uma direção, todos os outros, se assustados, acabam correndo para a mesma direção. Então, o intuito da pesquisa foi exatamente influenciar a vontade do eleitor, que é um eleitor extremamente simples, é um eleitor sem muitas informações. E como ela tinha dados concretos, e como ela foi feita em cima da montagem de uma pesquisa da Rede Gazeta, ela dava assim, um certo ar de veracidade. No interior, e até mesmo nas grandes capitais, quando o eleitor ele não tem muita consciência, a tendência é votar em pessoas ou líderes que estão à frente da pesquisa. Isso é normal, é o tal chamado voto útil, né? Ou evitar o desperdício do voto. Então, existia ali, sem dúvida nenhuma, uma indução psicológica visando fomentar a ideia do eleitor, ou influenciar a ideia do eleitor. Você pode passar? Já. Pode continuar, fazendo favor? Pode gerar? Bem, e aí, faltando 5 minutos para eu terminar, eu sustentei que a fake news é a nova corrupção eleitoral. Antes era compra de voto, era santinho, era propaganda irregular, e com essa medida judicial ajuizada, eu sustentei que a fake news era a nova corrupção eleitoral. E só pode passar.
Para vocês terem ideia, o candidato beneficiado, ele teve 63 votos a mais apenas, com base nessa pesquisa, sendo que o segundo colocado ficou com 9.011 e o primeiro ficou com 9.074. Uma diferença de apenas 63 votos. Pode continuar. O aspecto legal, não precisa aqui ficar repetindo, a lei complementar, a resolução do TSE, proibição de pesquisa não registrada. Olha só, no dia das eleições, inclusive, é proibido a divulgação de pesquisa, inclusive registrada no horário eleitoral, né, no horário das urnas abertas. E muito mais uma pesquisa falsa. E sustentei também o abuso do meio de comunicação e o poder econômico configurado, porque não foi uma pesquisazinha qualquer. Foi divulgado essa pesquisa no grupo de WhatsApp, do qual o candidato beneficiado era o administrador. A pesquisa foi divulgada no grupo que ele é administrador e tinha 420, faltam 3 minutos ali, tinha 420 pessoas. Depois ele tenta esvaziar esse grupo. Bem, para conseguir a prova, pode passar? Nós usamos o sistema Verifact para a validação das provas digitais, que eu não tinha a mínima ideia como é que fazia isso. Aprendi isso praticamente com o Gaeco aí, que me ajudou, dando algumas dicas, e com a parte contrária, que foi prejudicada, me explicando como é que funcionava. Depoimento de eleitores de testemunha na instrução da prova, divulgação confirmada em grupos administrados pelo candidato eleito, e mesmo eu, telefonando para o candidato que aquela pesquisa não podia ser divulgada, ele não tirou a pesquisa do ar. Pode passar? E nós sustentamos que houve o reconhecimento do uso indevido dos meios de comunicação, sustentamos que houve influência direta no resultado do pleito e sustentamos que o candidato foi beneficiado por ato ilícito, ainda que sem autoria direta, pedido, cassação de diploma e inexigibilidade. Bem, depois de muitas idas e vindas, conseguimos ganhar no primeiro grau, que foi... muitos colegas sequer acreditavam que nós poderíamos ter êxito no primeiro grau. No TRE, nós levamos uma grande coça. Perdemos de 7-0. Mas eu vou deixar aqui o Hermes falar, já tem aqui os motivos, eu poderia aqui comunicar, vou pedir para o Hermes falar, mas eu vou só resumindo por que nós perdemos. Porque o TRE quis entender que o princípio da cegueira deliberada, que foi o princípio utilizado para, que nós sustentamos, que o juiz do primeiro grau também sustentou, que o candidato que foi eleito se beneficiou, que não se aplicava na justiça eleitoral. Entendeu também que a cadeia de custódia, eu não consegui provar, porque os maiores prints que eu juntei e os vídeos que eu juntei não possuíam certificado de autenticidade, nem a cadeia de custódia, conforme eles entenderam do artigo 411 e o artigo 158 e da Constituição Federal, que deveria ser usado subsidiariamente. Detalhe, fiz um pedido de busca e apreensão dos celulares dos envolvidos. Por incrível que pareça, houve vazamento do meu pedido e nenhum celular foi encontrado, porque divulgaram no GAMPS, divulgaram na AGE, que tinha um pedido do Ministério Público de busca e apreensão do celular, e inadvertidamente eles divulgaram. Então, não conseguia os celulares das pessoas envolvidas. Tem áudio, tem um monte de coisa falando que foram feitas,
e o TRE fingiu-se de morto e fingiu-se que não reconheceu. Que eu, nem tese, não teria conseguido demonstrar a suposta divulgação maciça ou orquestrada. Olha, só de um dos grupos, tinha 422. Eu vou encerrar minha fala, porque já levantou aqui. Eu vou pedir o Hermes, para você explicar aqui qual foi o entendimento. O Hermes é melhor processualista do que eu, muito melhor, diga-se de passagem. Ele poderá falar algumas coisas a respeito disso. Meu muito obrigado a vocês. Mas antes de terminar, Hermes, eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte. Essa foi uma vitória do Ministério Público. Foi a primeira ação nesse sentido de fake news no Estado do Espírito Santo que obtivemos êxito. Para a gente construir uma jurisprudência, para a gente construir um entendimento jurídico novo, a gente tem que partir da inércia e vencer o comodismo do Poder Judiciário. Não desanime, nós vamos continuar na luta. Muito obrigado. Boa tarde, colegas. É uma grande honra poder ocupar esse espaço e falar desse trabalho que se mostrou bastante importante para as eleições municipais do ano de 2024. Cabe aqui um recorte de que hoje o mundo digital ele representa o grande espaço onde a criminalidade vem atuando. As nossas forças de segurança, que são os principais profissionais que nos assessoram, tanto no GAECO, no NCAP, no GETEP, em todos os grupos especiais que nós formamos, que informam a nossa instituição, contam com o apoio de profissionais da área de segurança pública. Mas os nossos profissionais de segurança pública, em sua maioria, são forjados no embate do corpo a corpo, no mundo físico, no mundo real. Pouco ainda se tem de formação no mundo virtual, no mundo digital. Então, daí a importância de se inserir um projeto como esse, e tão mais quando vinculado a um momento tão importante que é o período eleitoral, principalmente naquilo que nós falamos da propaganda eleitoral, tanto no período de pré-campanha como na campanha, e durante todo o transcurso e apuração dos votos no dia da eleição. Então, é um projeto que trouxe bastante frutos e serviu como um aprendizado, um grande aprendizado a todos nós que nele participamos, e esperamos que na próxima eleição, do próximo ano, esse projeto possa estar aprimorado, ele possa produzir frutos ainda melhores. Vamos lá, peço o favor de... Bom, o que é esse projeto? É o projeto de segurança nas eleições. Ele vem como uma parceria, como o doutor Carlos... o doutor Cláudio nos informou, com o CAEL e o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. O CAEL, em decorrência da sua atividade específica, que é com relação aos crimes eleitorais e todo o processo eleitoral, e o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, diante a possível prática de alguma atividade criminosa ou de algum envolvimento de algum ato criminoso que fosse necessário uma ação mais eficiente por parte das forças de segurança. A implementação desse monitoramento sistemático e contínuo, ele consiste em quê? No monitoramento, principalmente das nossas redes sociais. Então, compomos um grupo de trabalho, como vocês muito podem ver aí na nossa figura, em que os nossos policiais, justamente, tanto comigo como o doutor Cláudio Lemos, possamos orientar o que vinha a ser essa conduta não desejada durante as eleições, principalmente naquilo que era das propaganda eleitoral. Bom, quais foram os municípios que foram abrangidos por esse projeto? Foi a Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana e Serra. Esse é um projeto que iniciou-se pela Grande Vitória exatamente porque ele foi uma fonte de aprendizado. E hoje, nossos policiais, toda a nossa equipe já está bastante treinada e aperfeiçoada para que na próxima eleição, quem sabe, doutor Cláudio, possamos até expandir isso para os colegas do interior. Essa é uma ferramenta extremamente importante, porque quando o promotor eleitoral ele passa a dispor de informações seguras, informações que ele muitas vezes
não vai ter o tempo, ou a assessoria do gabinete dele não vai ter o tempo suficiente para fazer o acompanhamento, ele tem uma segurança de informações bem objetivas e certificadas. Todas as imagens, toda a propaganda, todo o texto, todo o conteúdo que era confeccionado um relatório, ele era gravado e certificado pelo Verifact, que era um equipamento, uma plataforma, em que ela submete e certifica aquela imagem, aquele conteúdo como verdadeiro. Bom, vamos dar uma olhadinha no que foi produzido. Bom, como nós falamos, ele coleta os dados em redes sociais e demais veículos de mídias, oferecendo subsídios para eventuais providências legais. A apresentação de indícios de irregularidades em um ou mais municípios, eles foram confeccionados em total e enviados aos colegas da Grande Vitória 66 relatórios de acompanhamento eleitoral. Esse relatório do RAEL, né, que assim fica a sigla do relatório, envolvendo aí a Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra. Com relação ao município de Cariacica, foram 31, em Viana 30, Vila Velha 39, Vitória 43, Serra 38. O que nós detectamos como principais irregularidades? Falta de transparência na contratação de impulsionamentos digitais. Esses impulsionamentos são aquelas propagandas em que você direciona o seu conteúdo a um determinado grupo e, dentro do regramento eleitoral, ele tem que preencher alguns requisitos. E esses requisitos não estavam sendo observados. Uso indevido de símbolos, imagens da administração pública, bem como uso indevido de espaços públicos oficiais. Promoção pessoal, propaganda institucional indevida. Foram observadas ainda publicações em nomes de pré-candidatos, aparecem destacados nominalmente, e muitas vezes sem mencionar o cargo que ocupa. E a grande maioria foi de conteúdo agressivo e de ameaças nas redes sociais. Bom, esse aí é o formato do RAEL. Né? Como que é o RAEL? Como que é o formato dele? Quem já viu um relatório de inteligência, é basicamente isso daí. Né? Tem toda a logomarca que certifica como um documento oficial, a imagem da propaganda que foi vinculada na rede social e as principais irregularidades apontadas. Quadra registrar que toda a nossa equipe passou, antes de submeter esse projeto, a um curso de formação promovido pelo CAEL. Após a confecção dos relatórios, foram geradas algumas representações que redundaram em punições aos candidatos. Em Cariacica, 3, em Viana não foi nenhum, Vila Velha, 7, em Vitória, 3 representações e Serra, 2. Total, 15 representações ajuizadas com base nas informações do RAEL. Qual foi que nós verificamos? Necessidade de atenção contínua na prática adotadas no período que antecede o pleito, especial observância das condutas vedadas, de recursos públicos e regras de publicidade institucional. De forma isolada, o juiz eleitoral pôde entender pela inexistência de irregularidade no conteúdo da propaganda. Ou seja, a partir do momento que você promovia e continha, instruía o seu procedimento com uma prova técnica, com dados técnicos, o promotor eleitoral ele tem mais condições de defender a sua providência, principalmente nas representações. Instala, qual era o fluxo para que isso fosse promovido, instala-se o procedimento administrativo, insere no PA todos os relatórios e analisa em conduta o abuso de poder. Bom, quero agradecer a participação de todos, é isso daí de forma bem resumida que nós poderíamos apresentar, e qualquer dúvida é só identificar no QR Code que nós estaremos prontos e à disposição para dar a resposta necessária. Muito obrigado, estamos juntos, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Aproveitar enquanto o tempo não está correndo, começou. E agradecer a todo mundo aqui pela presença. É um prazer estar no dia de hoje com vocês. Estou em casa, cheio de amigos.
Agradecer especialmente a minha chefe Elaine, que está aqui, a Moema, minha colega, e a todos vocês. Vamos correr que o tempo é curto. Bom, a Constituição Federal, em 1998, estipulou, no artigo 129, inciso 1, um sistema acusatório. Isso veio, pouco a pouco, cedendo passo, né? Hoje a gente trabalha mais no direito penal com uma justiça voltada à consensualidade. Nesse âmbito de consensualidade no direito penal, é onde se insere o ANPP. E a primeira coisa que tem que estar fixada aqui é que ele está no âmbito de discricionariedade regrada do Ministério Público, ou seja, não há direito subjetivo do investigado à realização do acordo. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve gravar. O Ministério Público não está obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Isso faz parte de uma política institucional. O acordo de não persecução penal traz, no artigo 28A do Código de Processo Penal, requisitos de ordem objetiva, que estão ali elencados, e requisitos de ordem subjetiva, que seriam: o acordo será oferecido desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí, entre essas condições, o inciso 1º traz reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Então, ao colocar a reparação do dano no inciso 1º, o legislador já elencou uma ordem de prioridade das condições do acordo de não persecução penal. Os crimes tributários, aqui em regra, são praticados sem violência, sem grave ameaça. Os requisitos objetivos do acordo de não persecução penal restam preenchidos, de forma que, e aqui volto, como regra, os crimes tributários são passíveis de realização do acordo de não persecução penal. Então, segundo ponto: primeiro, discricionariedade regrada por ANPP. Segundo, os crimes tributários, como regra, admitem o acordo de não persecução penal. Então, quando chegar para os senhores do GAESF um encaminhamento de crime tributário com a sugestão de ANPP, não se assustem. Há previsibilidade legal e ali também temos modelos por oferecimento. Terceiro ponto relevante: bem jurídico tutelado nos crimes tributários. Primeiro, patrimônio público. Em segundo lugar, são os direitos sociais. Por quê? Porque nós precisamos de patrimônio, precisamos de arrecadação para que consigamos implementar os direitos e garantias fundamentais trazidos na sociedade. Então, há um bem jurídico imediato e um bem jurídico imediato. São dois bens jurídicos. Então, quem pratica o crime tributário não está só impedindo a entrada desse dinheiro na fazenda pública, no patrimônio público, mas também ele está fazendo com que direitos sociais não sejam implementados. Então, é importante que a gente tenha claro esses bens jurídicos tutelados. De forma imediata, patrimônio público; forma mediata, os direitos e garantias sociais previstos na Constituição. E ali vem o ministro Schietti, em brilhante julgado, diz: sem embargo, a lógica que justifica a ordem tributária, no modelo de Estado social e democrático, entrelaça-se com a ideia de cidadania, aqui compreendido o pleno exercício de direitos e deveres, de modo equilibrado e justo, sobretudo porque subsidia de maneira proeminente a implementação dos objetivos fundamentais da República: construir sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento social e erradicar a pobreza. Então, essa é a relevância do crime tributário. Então, aqui, partindo dessa ideia, então, de gravidade do delito tributário, também há um outro lado: ele retira a competitividade do setor. Isso afeta sobremaneira o livre mercado. Se eu tenho concorrentes, um que sonega e o outro que não sonega, ele se coloca numa vantagem competitiva também. Então, é mais uma ideia para a gente ficar de olho. O que motiva o crime tributário é unicamente a ganância, a obtenção maior de um lucro, a obtenção de uma vantagem competitiva, a obtenção de uma vantagem econômica, o que torna primordial, como fator de desestímulo a essa conduta, que nós criemos normas de conteúdo dissuasório, ou seja, tem que haver algum tipo de punição que consiga inibir o indivíduo da prática do crime. Então, e vamos mais além, há um claro desequilíbrio no sistema penal em relação ao crime tributário, porque o pagamento do tributo, a qualquer tempo, é elemento de extinção da punibilidade. Então, isso torna, sob um aspecto de custo-benefício, um aspecto racional, extremamente atraente a sonegação fiscal, porque caso o indivíduo seja descoberto, ele tem a todo momento a possibilidade de celebrar um acordo. Então, nós temos que criar um ambiente de desestímulo à sonegação fiscal. Então, temos aqui essa discricionariedade que foi falada, a gravidade do delito e a necessidade de criarmos um ambiente de desestímulo
a essas condutas. Então, diante disso, e aqui eu quero fixar como política institucional, que é imprescindível nos crimes tributários que o acordo de não persecução penal traga obrigatoriamente a reparação do dano, sob pena de não atendermos os requisitos subjetivos do acordo de não persecução penal. Não teremos um ambiente que responda de forma necessária e suficiente à prevenção e reparação dos danos. Então, somente com a reparação integral do tributo teremos satisfeitos os requisitos subjetivos do acordo de não persecução penal. Ora, vamos fazer um raciocínio inverso. O sujeito sonegou 5 milhões de reais. Não podemos admitir que um acordo de reparação de 200 mil seja suficiente e necessário para a prevenção e repressão do crime. A lei, no artigo 28A, traz uma exceção. Ele excepciona, diz que a obrigação de reparação do dano, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Olha, se isso está inserido no âmbito de discricionariedade do Ministério Público, podemos trazer, não só podemos, como devemos, como política institucional, a reparação do dano sob pena de não realização do acordo. Por quê? O patrimônio pode não existir hoje, mas em algum momento ele entrou na órbita de disponibilidade do autor. Isso lhe trouxe uma vantagem competitiva, lhe trouxe prejuízo ao erário, e em algum momento ele se locupletou disso. E se por má gestão, por gasto, o que quer que seja, ele não tenha mais esse patrimônio em mãos, ele não pode vir a ser beneficiado com o acordo, sob pena de criarmos aqui um ambiente de estímulo à própria conduta de sonegação fiscal. Posto isso aqui, então, entendendo que a reparação é condição indispensável para a realização do acordo, nos resta perquirir o que devemos entender como reparação. É pagar tudo? É pagar parte? O que devemos fazer? Bom, aqui chegamos à conclusão que reparação é o principal, o que efetivamente foi sonegado, e corrigido, trazido a valor presente, com correção monetária. Os juros são remuneração de capital, aquele dinheiro que não foi usado. Isso representa um plus em relação ao valor sonegado. Portanto, entendemos que não deverá fazer parte do acordo de não persecução penal. Multa tem natureza punitiva, também não entraria no âmbito de reparação do acordo de não persecução penal. Por isso, a título de conclusão, aqui é a reparação do dano, que é o objeto principal, o valor efetivamente sonegado, acrescido de correção monetária. Destacamos aqui também a possibilidade no acordo de não persecução penal de parcelamento desses valores. Podemos colocar ali em 10, 20, 30, até 60 meses, por analogia às resoluções trazidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Aí o valor residual de multa e de juros. Isso vai ser cobrado pela Fazenda Pública nas ações de execução fiscais competentes. A gente separa a órbita criminal da órbita civil e administrativa e cobramos, então, no ANPP o principal corrigido e o residual fica a cargo da Procuradoria-Geral do Estado através da execução. Nós, no GAESF, aqui estamos à disposição de todos, é uma matéria que muitas vezes nós não temos muita familiaridade, isso cai na promotoria de vocês, às vezes é uma surpresa, mas estamos ali para auxiliar, temos modelos, o arquivo vai seguir para cada um de vocês, para quem tiver o interesse, e precisamos aqui trabalhar, melhorar as nossas vias arrecadatórias, porque no final das contas, o nosso orçamento, a nossa disputa orçamentária, passa pela nossa atuação também no GAESF e o fortalecimento da arrecadação pública. Muito obrigado a todos.